Você sabe quanto tempo sua empresa tem para se adaptar à reforma tributária? Essa é a maior mudança aí da tributação nos últimos 40 anos. E esse é o assunto do nosso Pode Mais Soluções de hoje. Eu vou conversar com o Patrick, que vai me ajudar a te responder, né, a tirar as suas dúvidas sobre a reforma tributária de consumo, né, Patrick? Do consumo. Do Bom consumo. dia, tudo bom? Beleza, Liz? Essa reforma, a gente fala reforma do consumo, né? É realmente esse o título dela, porque ela vai impactar realmente nos impostos do consumo. Além de que o que está sendo criado é tudo em cima disso, tributos em cima do consumo de bens e serviços. Já está, por exemplo, rodando um projeto piloto agora em 2025, algumas empresas voluntárias ou que fazem a parte de algum projeto da Receita, elas já estão calibrando os sistemas e, eventualmente, entram empresas novas nesse sistema dessa nova tributação, para ir realmente testando, já fazendo os documentos, para ver como que tudo isso vai funcionar. Então, para 2025, a gente já tem algumas empresas rodando realmente essa transição da reforma tributária. Mas para o contribuinte comum, acho que é importante a gente citar algo quanto ao cronograma, né? Como que isso vai acontecer, se isso vai acontecer de um dia para o outro, como que vai ocorrer. Porque parece que está longe, mas está aí, né? 2026 já tem mudança, né? 2026 já tem mudança, algumas mudanças já ocorrem, para algumas empresas já ocorreu, já está ocorrendo a partir de 2025, mas 2026 é que a grande massa das empresas, algumas empresas, alguns segmentos precisarão tá cientes de novos processos que eles precisarão atender. Dentro disso, a gente já tem agora, em outubro de 2025, os novos layouts da nota fiscal eletrônica com os novos campos de IBS, CBS, para destaque de alíquotas testes. Então, nesse período de outubro a dezembro de 2025, é algo realmente que é não obrigatório. Né? Se a empresa preencher, o programa, a Receita vai validar os campos. Se não preencher, não valida. Porém, a partir de 2026, empresas 5/1 de 2026, empresas do regime normal, que são lucro presumido e lucro real, né? A gente só tem a exceção aí do Simples Nacional mesmo. O Simples ainda está isento dessa alteração. O Simples ainda para 2026, ele não precisará destacar nenhuma alíquota teste nesse novo sistema, nos documentos fiscais, porém também já é ideal que já a partir desse ano, já como eu falei, em outubro, né, já pode ocorrer algumas validações dos documentos. Então, o que é mais importante para empresas do lucro presumido e real e também para o Simples Nacional acompanhar. Sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica de compra, modelo 55, ela, a partir de janeiro de 2026, já vai ser obrigatório o destaque ali de uma alíquota teste, uma alíquota padrão, nesses documentos, para IBS e para CBS. Então, de 0,9% e 0,1%, ali também respeitando alguns regimes especiais, que tem redução na alíquota e tudo mais. Mas, então, a partir de janeiro de 2026, essas empresas já precisam estar com seus sistemas atualizados, parametrizados, testados e disponíveis, porque senão ficará inviável a emissão de nota fiscal, né, e precisará, né, fazer aquela correria toda de última hora. Então, o ideal é já se preparar nesse momento. É a empresa que tem que estar com esse software já pronto, né, para fazer a emissão correta dos... Isso. As empresas, em geral, precisam verificar com seu fornecedor de sistema emissor de nota, ou caso use
algum outro sistema, o sistema do Sebrae, por exemplo, mas de maneira geral, a empresa que usa esses sistemas particulares de emissão já precisa estar verificando junto com seu fornecedor se ele já tem disponível alguma atualização, se algum sistema já tem ambiente de simulação desses documentos. Tem alguns sistemas que eu já vi de algumas empresas no dia a dia que eu já vi que tem já disponível esses testes. Porém, esses sistemas existem diversos, cada empresa pode ter um. Quando se fala de nota fiscal de compra, geralmente é um sistema integrado ali com contas a pagar, contas a receber, e já faz a emissão e é integrado com o sistema do governo. Então, já precisa estar ciente já, e não em 2026, mas já agora, já começa esse período de atenção, de transição, de planejamento, de parametrização, para poder estar destacando essas alíquotas testes, até porque é através disso que o governo vai calibrar e falar a alíquota final dos tributos, né? Ou seja, você destaca no total 1% agora em 2026, e o sistema já vai, o governo já vai fazer os cálculos de quanto ele precisaria de alíquota para não cair a arrecadação. Porque é uma grande preocupação. Inicialmente, a intenção do governo é realmente simplificar, modernizar, e não é, né, óbvio que eu não sou nenhum puxa-saco da Receita Federal, nem nada do tipo, a gente acompanha sem muito de perto. De interesse aqui, né, Patrick? Mas ela vai verificar o quê? Destacando 1%, chegamos em determinado valor de arrecadação mensal ou anual. E então, com qual alíquota a gente deve chegar para estar não diminuindo a nossa arrecadação futuramente. Aumentar, eles não veem muito problema, mas diminuir, jamais. O ideal fosse que fosse mantido mesmo, né, a mesma tributação, né, mas a gente já consegue ver meio na teoria ainda que para algumas empresas pode haver o aumento da carga tributária. Então, para 2026 fica isso, verificação de documento fiscal, principalmente por empresas de regime normal, mas empresas do Simples também terão essa obrigação no próximo ano já oficialmente. Então, o ideal é que todas as empresas já chequem seus sistemas de emissão de documentos fiscais, se já estão de acordo com as novas legislações e as novas exigências do governo. Esse é o primeiro passo. 2026, isso já acontece. Inclusive, se você tem dúvida em relação a essa questão da nota fiscal, a gente tem um episódio aqui na playlist do Pode Mais Soluções só sobre a alteração da nota fiscal de serviço, nota fiscal de consumo. Então, depois que acabar esse vídeo, coloca aí para você não perder nenhuma informação. E agora a gente volta então para esse cronograma, porque daí em 2027 tem outras mudanças importantes. 2027 já tem um impacto muito maior, porque em 2027 PIS e COFINS já deixa de existir e entra a IBS oficialmente no lugar desses tributos, além do IPI ter a alíquota zerada. IPI a gente sempre faz uma observação que tem exceções, tem casos que ainda terão esse imposto. E também vai ser instituído também um imposto seletivo já nesse ano para aqueles produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, cigarro, álcool, esses que a gente já conhece. É o chamado imposto do pecado. Então, é uma taxa extra para... O bom é que o brasileiro gosta de dar apelido para tudo, né? Agora tem o imposto do pecado. Esse imposto do pecado visa desestimular o consumo desses produtos, né? Álcool, cigarro, esses produtos que fazem mal para a saúde, alguns outros que fazem mal para o meio ambiente, também são desestimulados nessa reforma tributária. Então, para 2027, isso já valendo para todas as empresas. Tá? Então, cai PIS, COFINS, entra IBS, entra CBS. E imposto seletivo. E o IS, que é o imposto do pecado. E isso já valendo para todas as empresas. Para o Simples Nacional também vai valer essas alterações,
Só que o Simples sempre foi um regime à parte. A gente vai ter a possibilidade de estar aí nesse período de transição, fazendo a escolha se vai recolher IBS e CBS quando estiver valendo fora do Simples, permitindo gerar maior crédito para o seu cliente, ou se vai recolher IBS e CBS dentro do Simples, aí você permitiria um crédito para o seu cliente em um valor menor. Isso ainda não está regulamentado, é isso? Não, e isso vai ser dessa forma mesmo, precisa de um planejamento para fazer. Esse é o regime híbrido que poderá ser escolhido. Então, vai precisar fazer estudo, planejamento. Lembra que eu falei, vai precisar ver de quem compra e tal? Esse é o grande caso, né? Porque de quem uma empresa seria ideal comprar com essa reforma? De uma empresa que vende, né, por exemplo, pegando a empresa do Simples mesmo, uma empresa do Simples que vende por 1.000, mas te dá 200 de crédito de imposto, ou uma empresa que vende talvez por 950 ou os mesmos 1.000 e te dá um percentual muito reduzido de crédito. Então, isso é a partir de estudos, de planejamento, que terá que ser verificado isso. Né? Eu falei, ver a estrutura dos custos da empresa, ver de quem compra. Isso é um dos grandes pontos que precisa de planejamento para você estar, talvez, reduzindo a sua carga tributária. A gente vai precisar ver, obviamente, como o mercado vai se comportar com isso, qual o regime que as empresas escolherão, né? Se realmente ela acha ideal ter ali uma carga tributária um pouco elevada, mas ser mais competitiva no mercado devido a ela oferecer o percentual integral de crédito da IBS e CBS, ou ela ter um preço talvez um pouco mais reduzido, mas uma menor competitividade, porque ela não vai gerar em valores maiores, né? Ela vai gerar em uma alíquota reduzida, uma alíquota dentro do DAS, esses créditos de IBS e CBS. Então, tanto uma parte quanto a outra precisa estar fazendo essa análise. Tanto o cliente quanto o fornecedor precisa estar fazendo essa análise. Para 2027, essas são as grandes mudanças. Então, só para a gente recapitular, então, Patrick, para quem não acompanhou o primeiro episódio sobre reforma tributária, que também está aqui no canal, IBS, qual é a sigla? IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. E CBS? CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa contribuição substitui PIS/COFINS e o IBS? IBS substitui ISS e ICMS gradativamente nesse período de transição. Então, a partir de 2029, você vai ter ali uma redução em percentual do ISS e do ICMS e de algum benefício que tiver, e entre 2029 e 32. E na mesma proporção, no mesmo percentual, tem-se o aumento da IBS. Então, diminui ISS e ICMS, aumenta IBS. ISS e ICMS então não vão sumir. Vão sumir em 2033. Olha só, tem mudança até 2033. Muito drástica. ISS e ICMS assim, o ponto principal, o ISS também. Então, esses impostos municipais e estaduais, no município o ISS, no estado o ICMS, eles são a grande jogada também dessa simplificação, porque hoje em dia o que ocorre? Ocorre o que a gente tem legislações federais para PIS e COFINS, mas puxando aqui para o lado da IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS. A gente tem no Brasil 5.000 municípios e cada um, apesar da gente ter uma lei federal, a Lei 116, que regulamenta o ISS, mas os municípios têm autonomia para legislar sobre o ISS. Ou seja, a gente tem possibilidade de 5.000 legislações atualmente sobre esse imposto, além de todos cada regulamento de ICMS de cada estado, além do regulamento da União. Então, essa gama de legislação
pode ser que seja um pouco mais simplificada, porque agora a gente vai ter o quê? Regulamentação da IBS-CBS. Apenas, válido para o território nacional todo. Uma grande mudança, né, algo muito interessante que vai ocorrer é o pagamento do imposto no destino. Então, independente da onde a sua empresa está localizada, ela vai pagar o imposto para onde ou ela vendeu ou onde prestou o serviço. Hoje em dia acontece pouco isso, acontece mais em questão do ISS, em serviços relacionados, por exemplo, à construção civil, que realmente são cobrados no local da prestação, no local da obra. Agora vai valer para tudo. Então, se você está lá na região Nordeste, mas você vende aqui para o Sul, o imposto vai ser recolhido aqui para o Sul. Aí você deve estar se perguntando, por que uma empresa que vende aqui para o Sul, ela vai ter uma sede ou uma filial lá no Nordeste? Pela questão que a legislação hoje permite os benefícios fiscais. Cada estado consegue legislar sobre o ICMS independentemente, e cada município sobre o ISS. Então, hoje em dia, no sistema atual, o que faz sentido? Faz sentido você ter uma empresa ou uma filial em um local onde o seu segmento ou o seu produto tenha algum benefício, uma alíquota reduzida, né? Então, para estimular a economia de determinado estado, né, o governador ou o governo mesmo faz, então aqui no nosso estado a gente quer que determinada empresa venha e se instale aqui, então para incentivar isso a gente vai estar reduzindo a alíquota. Então, agora faz um pouco mais de sentido. Por que tem uma empresa lá na região Norte e Nordeste que vende aqui para o Sul? Por causa disso, porque mesmo com essa questão logística, pode ser que compense, pode ser não, compensa para ele estar em determinada região que possui um benefício. Com a reforma tributária, o imposto, por quê? Porque o imposto é recolhido geralmente na origem. Com a reforma tributária, independente de onde você estiver, o imposto é recolhido no destino. Então, talvez agora faça mais sentido uma empresa que vende aqui para o Sul, está instalada aqui no Sul, ou em um lugar que tem maior infraestrutura. Correto? Entendeu? Mais mão de obra, infraestrutura. Esse é um aspecto legal, né? Ver isso. Então, as empresas elas vão se concentrar talvez em um local que tem melhores estradas, por questões logísticas melhores. Isso traz um grande princípio da reforma também, que é a neutralidade. Então, não vai escolher de quem você vai comprar por questão de preço, porque o imposto vai ser o mesmo para todos. Então, as empresas têm que ter essa estratégia de verificar onde estão seus consumidores, para verificar se consegue reduzir algum custo. Mas isso também tem algum lado prejudicial, se a gente for olhar para uma questão mais social. Por exemplo, se uma empresa é instalada em um lugar com menos infraestrutura, aqui sem querer diminuir ninguém, mas lá no Nordeste, por exemplo, algumas empresas, só grandes empresas, estão lá porque possuem determinados benefícios. Óbvio que vai ter alguns fundos de compensação nesse período de transição, mas esses, né, para quem perder a arrecadação e tudo mais, mas esses fundos não são infinitos, são provisórios realmente. Então, talvez não faça mais sentido essas grandes empresas estarem em uma região menos estruturada. Então, vamos supor... Isso é muito importante, né? Porque abre uma empresa, gera emprego, né? A gente valoriza a interiorização também do Brasil, né? Isso vai deixar mais visível a diferença entre classes sociais, né? Pode ser que prejudique, que afete regiões que hoje já não são tão bem estruturadas, tão desenvolvidas. Então, isso é algo que também, não sei se foi pensado, né, nessa reforma,
mas é algo que a gente está colocando aqui para o empresário estar pensando também, para o cidadão ficar ciente disso, né? Esse olhar também mais social quanto a essas mudanças que estão vindo. Ou seja, o impacto da reforma tributária não vai ser só para o empresário ou então para um consumidor direto, né? Vai impactar toda a população, toda a sociedade de forma geral, né, Patrick? Toda a sociedade vai impactar. Geração de preço, formação de preço, né, a precificação do seu produto, com essa questão de imposto por fora, né? Hoje, esse sistema de IVA dual, ele já é utilizado lá em mais de 170 países, tem países europeus, Canadá, Estados Unidos, e isso, o consumidor brasileiro, ele não está acostumado a pegar um produto e chegar no ser um valor e chegar no caixa pagar outro valor, né? A gente ainda não sabe como vai ser operacionalizado isso, mas, por exemplo, nesses lugares que já rodam esse imposto sobre o valor agregado, lá na prateleira tem o quê? O valor do produto é 100 mais tax, mais impostos, né? O brasileiro não está acostumado a isso, está acostumado a preço de prateleira realmente. Então, assim, até quem não tem empresa, para qualquer pessoa que vai comprar um produto, terá impacto. Isso, de maneira geral, para o Brasil todo, né? Vai ter essa uniformidade. Então, a gente vai passar por um momento agora de transição, não só para o empresário, mas, né, toda a população, né? Então fica esse alerta aí que o Patrick está deixando para a gente. É isso, né, Patrick? A gente vai ter muito assunto ainda para tratar, né, até o final desse ano, né? Vai ter, porque essas regras que a gente está passando aqui é só um conceito geral. A gente, com certeza, vai fazer algo mais segmentado, né? Isso daqui é só um start para o pessoal tá sabendo o que vai mudar e quando vai mudar com essa reforma do consumo. Mas a gente vai precisar fazer também algum material segmentado, por exemplo, o que muda para construção civil? Tem alíquota reduzida de 70%, tal. Medicamentos, tem alíquota reduzida em tantos por cento. Profissionais autônomos, profissionais com categoria, com classe, né? Com advocacia, contador, terão redução de 30%. Então, a regra geral, esse panorama geral, é isso que a gente falou. É um alerta, né? Mas cada empresa realmente, cada segmento vai precisar fazer o seu planejamento, vai precisar ver sua estrutura de custos, vai precisar ver de quem compra, quem vende, vai precisar verificar os seus preços, né? Reprecificar, vai precisar verificar onde está instalado, se faz mais sentido se instalar em um outro local. Então, assim, realmente não é algo que é só mudança de parâmetro em sistema contábil, parâmetro em emissão de nota. É algo que vai ter um impacto assim nacional, até porque isso está sendo feito, um dos outros grandes motivos que isso está sendo feito para ficar assim esse paralelo com o mercado internacional, né? Hoje em dia, alguns investidores, quando falam em abrir uma empresa no Brasil, abrir uma filial no Brasil, eles já pensam nos impostos, já né? O Brasil é famoso, né, por isso. Né? Já é muito famoso por isso, já sentem o impacto dessa legislação muito complexa. Então, apesar da complexidade se manter, lá no final, quando já estiver rodando tudo muito bacana, apuração assistida, split payment, pode ser realmente que simplifique e modernize a padrões internacionais. Até lá, investidores. Pode contar com a gente para esse tipo de consultoria, de verificação, de tirar dúvida, de implementação, o que muda no sistema, o que não muda, preço e tudo mais. Conta com a gente lá do escritório Gomes Mais, que a gente está ao dispor. Tá ótimo, Patrick, muito obrigada. E você continue acompanhando, então, o nosso Pode Mais. Você viu que a gente vai dar uma segmentada aí nos próximos episódios. Então, quem sabe, hora que chegar o seu setor, você vai ficar muito bem informado aqui.